Olá, prof, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao workshop sobre aprendizagem à distância. Estou muito contente com a tua inscrição, obrigada por estar aqui, obrigada pelo contato, obrigada por estabelecer diálogo, isso é super importante, principalmente nesse momento em que nós estamos precisando aprender tanto, nos reinventar, nos mobilizar, explorar e mudar tanto a nossa prática pedagógica por conta do cenário. Eu estou muito feliz que tu te inscreveste no workshop. Eu espero te ajudar de verdade a te organizar e a ficar tranquilo nesse momento, porque isso tem sido o mais fundamental para o cenário. Ele é desafiador, ele nos desacomoda. Nós vínhamos num processo dentro da escola muito lento e gradativo de implementação do ensino híbrido, de alguma articulação com tecnologias digitais, alguns avanços em termos de metodologia, mas isso não estava ainda institucionalizado e sedimentado dentro de todas as escolas e em todas as realidades. Algumas escolas com um caminho maior já nesse processo, outras sem experiência alguma, e do dia para a noite estivemos todos com as escolas fechadas, tendo que obrigatoriamente atender os nossos alunos à distância. Eu trabalho com mentoria e consultoria pedagógica para professores em instituições e acompanhei e estou acompanhando muito de perto a angústia de todos os profissionais da área da educação para se adaptar a esse cenário e conseguir garantir o mínimo de aprendizagens para esse período em que as escolas estão e continuarão fechadas. Eu preparei esse workshop, então, pensando nesse cenário, pensando nos meus colegas professores, nas instituições que precisam se organizar e avançar para que a gente consiga minimizar o máximo possível os prejuízos que vão ser decorrentes desse período. A gente precisa ter clareza que nós estamos enfrentando um problema de saúde pública, não um problema de educação, que impacta em todas as outras áreas da sociedade e não só na saúde. O nosso problema, portanto, de educação, ele é secundário, ele não é o prioritário. Então, uma das primeiras coisas que eu vou te pedir e que eu tenho dito para todos os professores e para todas as instituições, a gente precisa baixar a régua da expectativa. A gente precisa ter tranquilidade para entender que durante esse período em que as escolas estarão fechadas, quanto mais nós trabalharmos, quanto mais efetivos nós formos para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos alunos, menos trabalho nós vamos ter no pós-pandemia, quando pudermos estar fisicamente com os nossos alunos de novo. Todo o nosso esforço nesse momento, ele é para minimizar os prejuízos de aprendizagem. Então, baixar as expectativas significa não querer que seja tal e qual seria se estivéssemos com a escola funcionando normalmente. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que eu sou uma otimista e eu gosto de olhar pela perspectiva daquilo que nós podemos nos desenvolver e aprender a partir de um cenário caótico, que não é ideal, que está longe do ideal. Mesmo que a gente não tenha tido tempo para se preparar, há muitas coisas positivas acontecendo nesse cenário, tanto em termos de desenvolvimento dos alunos, quanto no desenvolvimento dos professores, quanto na inovação das instituições por si só. As aprendizagens desse período de distanciamento, desse período das escolas fechadas, da gente não poder estar fisicamente com os nossos alunos, com os nossos colegas, vai gerar aprendizagens que não vão deixar de existir pós-pandemia. Ou seja, nós vamos retornar para a escola e essa escola não vai ser, por uma questão óbvia, a mesma escola de antes da pandemia. Porque, uma vez que essas aprendizagens forem incorporadas à nossa prática pedagógica, à nossa visão no entendimento de como se dá o processo de ensino e aprendizado, elas vão permanecer conosco depois. Ou seja, tudo que tu vais aprender agora, nesse momento de distanciamento, e todos os insights possíveis da gente ter nesse cenário para entender que mudanças são essas que vinham acontecendo de forma lenta e que chegam de forma avassaladora,
vão impactar depois na nossa prática pedagógica, vão permanecer conosco e vão instaurar novos modos de enxergar os processos dentro da escola. Nesse workshop, eu separei 4 pontos fundamentais para o início dessa organização, para que talvez não seja início, né, para alguns professores, mas que a gente precisa pensar para organizar, desacelerar a nossa ansiedade, a nossa angústia de querer que seja a mesma coisa e nos apropriarmos daquilo que já podíamos estar nos apropriando antes da pandemia, para colocar em prática nesse cenário que favorece ou que é fértil para que a gente aplique novas formas de ensinar, de aprender, garantindo que os nossos alunos continuem se desenvolvendo nesse período de isolamento. O terceiro ponto é que eu tenho acompanhado muitas famílias que estão assim num nível de estresse muito alto, por conta de não estarem conseguindo acompanhar as atividades da escola e, em alguns casos, desistindo desse acompanhamento. E isso gera 2 problemas. Um, porque a gente perde o vínculo do aluno com a escola, ou seja, que ele continue engajado, motivado e se envolvendo com as questões da escola à medida que o tempo vai passando. 2, nós aumentamos o gap da aprendizagem que nós teremos inevitavelmente que recuperar depois. Então, isso é uma coisa muito importante que tem que ficar muito clara. E por isso eu estou te dizendo isso. Todas as oportunidades vão ter que ser dadas para todos os alunos. Nenhuma família, nenhum aluno vai poder ser responsabilizado por não conseguir aprender nesta modalidade. Ou seja, isso significa que todo o esforço, toda a dedicação e todas as estratégias estão centradas na gente. Sejamos nós, professores individualmente ou instituições escolares. Isso significa que tudo que nós investirmos nesse momento em que estamos trabalhando à distância para qualificar essa prática pedagógica, manter os alunos engajados, motivados, participando e se desenvolvendo, contanto que a gente consiga acompanhar isso, melhor vai ser para quando retornarmos, para eles e para nós. É muito importante que isso fique bem claro. Agora é nossa responsabilidade e depois vai ser nossa responsabilidade também. Então, todos aqueles que não forem atingidos ou que não realizarem as atividades ou que por N limitações não estiverem mantendo esse vínculo com a escola, vão ser alvo primeiro de uma recuperação quando pudermos estarmos todos juntos. Quanto menos alunos estiverem nessa situação, menor será o nosso trabalho nesse retorno, pensando nesses planos individuais de recuperação, certo? Os 4 pontos, então, que nós vamos ver nesse workshop online é a questão da carga horária, da organização do componente curricular, a questão do desenvolvimento das habilidades, a questão das metodologias e a questão da avaliação. Então, fica comigo e vamos adiante, que em cada uma das aulas eu vou abordar cada um desses aspectos.